Oi, gente. Em todo o país, as pessoas estão comemorando a queda dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, especialmente o gás de cozinha, não é, que vai finalmente ser encontrado por menos de R$ 100, menos em dois lugares, na Bahia e no Amazonas. E se você estivesse perguntando por quê, é porque as privatizações da era Bolsonaro impedem a redução de preço de combustível. Pelo menos é o que avaliam diversos sindicatos, e eu posso atestar, uma pessoa que mora na Bahia, que o gás de cozinha continua caro e eu gostaria muito que ele caísse, mas acho que vai ser pouco provável que ele caia imediatamente. Eu até vou levantar nesse vídeo algumas hipóteses, porque pode ser que caia um pouco, mas a gente vai poder observar isso mais à frente. Bem, tudo isso tem a ver com privatizações. Sim, porque durante o governo Bolsonaro, a privatização da refinaria Landulfo Alves, atual Mataripe, e da refinaria Isaac Saba, atual refinaria da Amazônia, né, retirou da Petrobras o controle de preços praticados na comercialização de combustíveis desses estados. E isso é importante, nunca é demais lembrar que a privatização da refinaria Landulfo Alves ainda está sob suspeita, porque foi comprada por uma empresa árabe bem na época que o Bolsonaro estava recebendo joias árabes. E tem uma suspeita que a razão pela qual o governo Bolsonaro empurrou com tanta força pela privatização e vendeu a preço tão barato seria talvez porque estava recebendo uma propina. Claro que isso ainda precisa ser investigado e a gente não pode afirmar com certeza que foi isso. Mas as evidências são, no mínimo, suspeitas. Cabe uma investigação, não é? Cabe realmente uma investigação para isso. E os sindicatos estão usando esse episódio e usando também o problema dos preços para, digamos assim, demandar que o governo Lula faça a reestatização dessas refinarias. Uma coisa que eu defendo. Vale a pena dizer que as empresas responsáveis falaram que vão reduzir os preços. Parte disso é a pressão na imprensa, a pressão, e parte disso tem a ver com a concorrência interna. Então pode ser que reduzam um pouco, embora eu acredito que sim, a Bahia e a Amazonas vão ficar com preços defasados em relação ao resto do país. Inclusive porque, quando vocês forem ver lá eles falando que estão reduzindo os preços, eles não dizem para que valores. E eu sempre suspeito de gente que diz que vai reduzir o preço e não diz o valor. Aí eu suspeito que a redução não vai ser muito grande. Porque se a redução fosse boa e fosse alegrar o consumidor e eles pudessem dizer isso com o marketing, está vendo como nós somos uma empresa pró-consumidor, nós reduzimos tanto o preço, né? Se eles tivessem um preço muito bom para apresentar, eles apresentariam o preço. O fato deles esconderem o preço diz para mim que essa redução vai ser pequenininha, né? Mas enfim, a privatização elevou o preço para a população. Essa é uma informação importante que mostra o resultado da privatização de um elemento central da economia, a energia, né? De acordo com o levantamento pela Agência Nacional de Petróleo, o Amazonas é o estado com preço dos combustíveis mais caros do Brasil, desde a saída da Petrobras em novembro de 2022. Na semana de 7 a 13 de maio, o preço médio do litro da gasolina comum estava em 6,62 nos postos de Manaus. Já o gás de cozinha chegou a R$ 130 na capital amazonense. E aqui na Bahia, gás de cozinha oscila entre 125 e 130 reais. Então, aqui na Bahia, o preço do gás de cozinha também é astronômico, né? Com a redução anunciada pela Petrobras, a expectativa é que o litro de gasolina seja reduzido em média de 3,18 para 2,78, um recuo de 0,4, né? E agora caem por terra duas mentiras que justificam a venda das refinarias. O governo Bolsonaro dizia que não tinha o controle sobre a Petrobras e que a privatização diminuiria o preço dos combustíveis. Lula provou que o governo pode sim interferir na estatal para garantir menor preço. E que privatização eleva o preço, aumenta o preço, né? Essa é uma fala de Radiovaldo, né?
conta que desde 1986, quando entrou na Petrobras, nunca viu uma gestão tão agressiva contra a empresa como o governo Bolsonaro, que entregou importantes refinarias a interesses privados para comercializarem livremente um produto fundamental aos brasileiros, né? Enfim, aqui está detalhando a compra e a privatização, e a refinaria estava em funcionamento antes mesmo da criação da Petrobras. Os sindicatos estão defendendo a estatização das refinarias vendidas por Bolsonaro, e as empresas informam em um comunicado que vai ter redução de preço. Mas quando você vai para o comunicado, uma coisa muito interessante você percebe. Eles dizem que vai ter redução de preço, mas não dizem o valor. Quando você não diz o valor, aí a suspeita que eu tenho é a seguinte: é que não vai reduzir muito. Não é? Porque se fosse reduzir muito, eles iriam usar isso como marketing positivo das empresas. Dizer, assim, se vangloriar, que é isso? A gente não precisa acabar com a paridade internacional de preços para ter preços mais competitivos. E essas empresas defenderam a paridade internacional de preços, defenderam também, criticaram a mudança da Petrobras, criticaram a mudança que leva em conta a produção nacional, como a produção, como foi que eles falaram aqui? Deixa eu só puxar aqui a fala deles. Olha só, eles dizendo assim, ó: os reajustes para baixo refletem a política de preços, parará. Cabe destacar que a empresa possui uma política de preço transparente a partir de uma fórmula objetiva e tal. Tudo ensinando que eles usam critérios objetivos e o governo não está usando critérios objetivos, né? Por ser uma empresa dominante no mercado, essa premissa é base para garantir o abastecimento nacional e promover o desenvolvimento da indústria de óleo e gás. A ausência, olha, cutucando a Petrobras, a ausência de previsibilidade dos preços dos combustíveis dessa nova política tende a afastar novos investidores e investimentos. Ou seja, as empresas que estão atuando no Brasil já estão utilizando seu marketing e sua ideologia. Não, falta previsibilidade, isso vai afastar investidores, vai afastar investimentos. Eu só gostaria de lembrar uma coisa: a Petrobras, depois do anúncio da nova política de preços e da queda do preço do combustível, se valorizou, você está ouvindo certo, se valorizou 5%. Subiu a valorização da Petrobras. Por quê? Porque é uma empresa que está saudável, é uma empresa que está dando lucro e é uma empresa que pode levar em conta sua produção nacional para reduzir o preço, calcular o preço em real, calcular o preço levando em conta o custo nacional e levando em conta uma margem de lucro de 7 a 10, 11%, né? Que é uma margem de lucro estável. Isso dá estabilidade à empresa, né? Dá condições da empresa ser bem-sucedida. E também dá condições de ampliar o consumo no Brasil. Vale a pena lembrar que no Brasil parte da população mais pobre parou de usar o gás de cozinha e passou a usar lenha, parou de comprar. Por quê? Ficou tão caro que não tinha condições de comprar gás de cozinha para cozinhar os produtos. Então, isso, quando você eleva muito o preço, não é? Você chega ao ponto de deprimir o consumo e também você aumenta a inflação. Aumenta o preço de tudo. A queda do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, além de ampliar o consumo, além disso, vai reduzir a inflação. O diesel, especialmente, vai diminuir o preço nos supermercados, porque no Brasil, lamentavelmente, por um erro estratégico, quase tudo é transportado em estradas. A gente deveria ter linhas de trens, né? Trens, inclusive, ecologicamente mais corretos, né? Para transportar material, para transportar produtos e tudo. Lamentavelmente, o Brasil fez essa aposta apenas na indústria automobilística, um dos equívocos estratégicos do Brasil, não é? Mas, enfim, esse episódio fortalece claramente a noção de que foi um erro privatizar as refinarias e de que se o governo Lula
caminhar na direção de reestatizar elas vai ser importante para a gente poder melhor controlar as nossas riquezas. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, todos os links relevantes no comentário fixado, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Tchau, tchau, gente.